Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho, tá, sobre o que eu estou fazendo agora para divulgar o meu trabalho, tá? Eu já estava pensando em fazer isso há algum tempo, tá? E agora eu tomei a decisão de fazer, tá? Que é colocar tags, tá? Com nomes de pessoas famosas, tá? Algumas pessoas famosas para eu promover o meu trabalho, tá? Eu estou, você sabe, procurando patrocínio, tá? E estou esperando um patrocínio de uma pessoa muito alta, ou então de uma pessoa que seja de pequeno porte, mas que a pessoa esteja interessada em promover esses projetos para que eu possa alcançar isso daí. Você consegue entender? Então, eu já apresentei bastante coisa nos vídeos, não vou ficar repetindo. Então aqui eu vou falar somente da novidade. Primeiro introduzindo que estão me incomodando com prática de magia negra, tá? Ontem foi um dia muito trabalhoso para mim, tá? Lidando com o computador sendo atacado muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo, tá? Pelos vizinhos, tá? Pelos bandidos, tá? E por tudo aquilo que está por trás do esquema de espionagem, tá? E meu olho sendo incomodado todos os dias, tá? E o ponto de crime de música alto, colocando música alto. Logo que eu coloquei essas tags que estão aqui, que eu vou mostrar pra você, já colocou música alto na hora mesmo aqui, tá? Porque o meu aparelho está sendo espionado 24 horas por vagabundos, tá? Ok? E eu quero falar sobre as tags que eu estou colocando aqui, ó, tá? Ó. Janzi, tá? Natalie Portman. São as tags que eu estou usando. Eduardo Saverin, tá? Janzi, Natalie Portman, Eduardo Saverin, tá? E aí eu coloquei Rodrigo Santoro, que ontem, tá? Anteontem eu tive a ideia, tá? Aliás, um pouco antes aí eu tive uma ideia de fazer menção a respeito deste ator aí. Aí eu fui falei algumas coisas sobre ele há um tempo atrás aí. Algumas semanas, sei lá, tempo de uma semana. Aí ontem eu falei que criei uma ideia para um filme para o Rodrigo Santoro. E anteontem eu tinha falado que o meu projeto Zorro, tá? A Bandida, que é um projeto que eu já tinha promovido aí desde 2020 aí mais ou menos, tá? Foi ontem que eu mencionei a respeito da ideia, a respeito desse ator interpretar esse projeto aí, tá? Aí eu disse que eu tinha cerca pelo menos 30 minutos de filme e algumas coisas a respeito do final, eu falei que poderia escrever, tá? E aí eu tive a ideia de colocar dois atores aqui, americanos aqui, que é Scarlett Johansson, tá? Que se escreve Johansson, tá? Scarlett Johansson e Mark Ruffalo, tá? Que é um ator que eu havia promovido o projeto O Romance e o Encontro ser interpretado por ele, tá? E por que você colocou Scarlett Johansson e Mark Ruffalo nas tags? O Mark Ruffalo eu já acabei de explicar para você, né? Foi um ator que eu havia escolhido há um tempo atrás para promover o projeto O Romance e o Encontro. E a Scarlett Johansson porque eu senti vontade de colocar ela aqui, ok? Então, eu senti vontade de colocá-la junto aqui. Ah, Jorge, por causa de... é uma razão totalmente minha, consegue entender? Significa que algum idiota provavelmente vai dizer qual foi a razão, mas eu sei qual foi a razão porque eu coloquei. Poderia até dividir em duas razões, mas é uma razão minha, eu coloquei. Então eu estou colocando essas duas, quatro, seis tags aqui, tá? Por enquanto, tá? E queria falar sobre a questão do Marco Ruffalo, tá? Aquela ideia que eu tive ontem, eu estava pensando sobre aquela ideia que eu tive de um filme, tá? Para o Rodrigo Santoro. Aí eu não falei o que seria, eu não expliquei absolutamente nada, mas eu dei assim a ideia de que eu tenho uma ideia para o começo, meio e fim. Eu posso escrever a história todinha, tá? Significa que a, a, a premonição que eu posso ter a respeito dessa história é que eu acredito ser uma história legal, tá? Ser uma ideia legal para um filme. Um filme como esses filmes que passam na televisão, que as pessoas... vai passar um filme de um grande ator, já falei isso, tá? Aí ontem eu estava pensando sobre duas versões dessa história, tá? Duas versões. Aí eu falei assim, se eu estivesse diante do ator, eu ainda iria tomar a decisão, antes de escrever a história, ó Deus, que esse animal que encostou o cu no meu olho, se eu arranque o olho desse indivíduo apunhalado. Se eu estivesse diante do ator e lhe oferecer, antes mesmo de escrever a história, eu iria lhe perguntar para ele e perguntar para o grupo sobre duas versões da história para escrever essa história.
Aí eu pensei assim, vocês querem que eu faça assim ou querem que eu faça assado a história? O que vocês acham que seria melhor? Seria que ia ter que ser tomada uma decisão, ou vai ser feito de um jeito ou de outro, completamente diferente a história, tá? Foi o que eu tive. Aí eu fiquei pensando nisso ontem, pensando. Eu falei, é interessante, né? Eu gostaria de fazer de um jeito, mas também gostaria de fazer de outro jeito. Aí agora mesmo que eu pensei na pessoa do Mark Ruffalo, significa que eu gostaria de escrever essa ideia na segunda versão, tá? A ideia que eu projetei na minha mente para o Rodrigo Santoro, ele vai fazer exatamente como eu planejei que eu escrevi ali, que eu mostrei num post, num dos vídeos aqui, tá? E o Mark Ruffalo iria interpretar a segunda versão da mesma história, assim, a mesma história, tá? A mesma situação, mas trabalhada de uma maneira completamente diferente, tá? Para esse ator aí, o Mark Ruffalo, eu tive aqui agora aqui a ideia, tá? Então é isso aí, tá? Significa que se eu sou um produtor, tá? Porque, por exemplo, quando uma pessoa, né, um profissional de cinema, ele é produtor, existem dois caminhos. Essa pessoa já é uma pessoa muito importante, tem muito dinheiro, então é um investidor. Sendo um investidor, ele produz o filme que ele quiser, porque já é um profissional assim que tem aquisição financeira, tá, para ser um produtor. Então é esse perfil, como por exemplo as produtoras internacionais, né, que você vê os símbolos delas nos filmes, são produtores, tá? E tem produtor que é ator, tá? O cara é ator, ou então ele trabalha numa departamento de cinema. Ao se tornar uma pessoa bem sucedida e importante, ele vira um produtor, como vários atores são, tá? Vários atores do cinema americano são atores e produtores. Eu, no caso, não sou nenhuma coisa nem outra. Então, para eu ser um produtor, eu tenho que ser patrocinado, consegue entender? Uma pessoa ter se agradado do meu trabalho e me dar a oportunidade de ser produtor. Mas eu não tenho, assim, a ambição de ser um produtor, assim, para ser considerado numa percepção faraônica, entendeu? A questão é que o meu trabalho eu quero estender para uma coisa internacional, você consegue entender? Então automaticamente uma pessoa que me patrocinar para ser um produtor. Por quê? Porque eu sou um criador de ideias, entendeu? Então todo produtor é ele que tem a iniciativa de produzir, consegue entender? Então é nesse ponto de vista que eu estou vendo, tá? Então, para mim não tem assim, para mim tanto como eu não sou uma pessoa engajada, como eu não sou uma pessoa já bem sucedida, a minha postura é somente de um criador de ideias, tá? E de uma pessoa que tem ideias para dirigir essas ideias, tá? Para sugerir, tá? E para colocar em roteiro, colocando em uma história, tá? Eu não sou nem um roteirista, é isso que eu quero falar. Eu sou uma pessoa que posso escrever uma história, consegue entender? Consegue entender? Então esse aqui é o ponto de vista. E posso elaborar, tá, com todos os detalhes para ficar bem próximo de um roteiro. Então é isso daí. Consegue entender? Então é isso daí. Então eu acredito, tá? Eu gostaria de escrever histórias, tá, para os atores, como eu já falei, tá? E esse Mark Ruffalo me passou na mente aqui quando eu pensei na outra versão dessa história que eu criaria para o Rodrigo Santoro. Mas eu expliquei, tá, que não é um filme dramático, tá? É um filme como um filme que passa na televisão, que as pessoas, poxa, vai passar um filme legal, ó. Um filme com aquele ator assim, ok? Então foi isso que eu pensei. E essa moça aqui, a Scarlett Johansson, o que você pensou para ela, Jorge? Eu não pensei em nada, ainda não pensei em absolutamente nada, mas ela está aqui no meu elenco, ok? Então é isso aí, tá?